Olá a todos! Vamos continuar com a leitura da Bíblia. Hoje eu vou ler com vocês o livro de Tito. Tito é a epístola do apóstolo Paulo para Tito. Tito era um dos... Está dizendo aqui que Tito é um livro, uma carta bem pequenininha, tem apenas 3 capítulos, né? Geralmente quem tem preguiça de ler ou que nunca leu a Bíblia, tem uns livros bem pequenininhos na Bíblia que a pessoa pode ler e ter uma intimidade com Deus através desses livros também. Tito era ministro em Creta, né? E nesta carta o apóstolo Paulo orienta Tito sobre como ajudar os novos cristãos, os novos convertidos ao cristianismo. Então eu vou ler com vocês essa epístola. Antes nós vamos orar, fazer uma oração. A Ti rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, porque a Tua bondade, Teu amor, Tua misericórdia se renovam a cada manhã. Assim como o sol que nasce, a lua se põe, assim como tudo se renova, cada dia um novo dia, cada dia uma nova oportunidade que o Senhor nos deu, que a vida nos dá para ser melhor cada dia mais. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua bondade. Obrigado pelo Teu Filho, Jesus, nosso querido Mestre. Gratidão, Senhor, por nos amar tanto e ter tanto cuidado conosco. Em nome de Jesus, que essas palavras ao chegarem aos teus confins da terra, que seja, nem que seja uma pessoa ouvir ou 2 pessoas ouvir, quero que saibam que são palavras de amor, são palavras ditas com muito amor, embora com muita simplicidade, mas com muito temor e com muito amor. A palavra daquele que nos amou tanto. Gratidão, Senhor, por esse novo tempo, por esse novo momento, por essa liberdade que nós temos de pregar a Tua palavra, de levar a Tua palavra a todos os cantos deste mundo. Em nome de Jesus, desde já eu agradeço. Amém. Vamos lá, Tito. Essa carta tem 3 capítulos somente. Paulo estava ensinando ele como lidar com os novos convertidos, tá? Então vamos lá. Epístola do apóstolo Paulo a Tito. Prefácio e saudação. Que é uma carta, né? Então sempre vai ter uma saudação no começo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pôde mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, do presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhes pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, guardar-me para o reino celestial. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prícia e a Áquila e a casa de Onéssiforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto.
Procurar vir antes do inverno, Ébulo, Epudente, Ilino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. A gente dá para perceber nessa carta que ele tinha muitos amigos, né? Olha quantos nomes ele citou aqui. Uns ajudaram, outros não. E é assim na nossa vida, né? Tem pessoas que vêm para acrescentar e outras nem tanto. Mas em tudo dai graças, né? Seja com o teu espírito, a graça seja convosco, amém. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada. Segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Filhos segundo a fé comum, porque compartilharam da mesma fé, da mesma doutrina, né? Por isso que existem irmãos da fé, pai da fé. É muito comum você ouvir essa palavra entre os cristãos, né? Irmão, irmã, pai da fé. E aqui está dizendo segundo a fé em comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir falsos doutores. Essa é a responsabilidade de Tito. Organizar a igreja de Creta e reprimir os baderneiros, né? Vamos lá. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possuam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Olha, esse era o atributo que um presbítero tinha que ter, né? Casado, com filho, fiel, e que não tivesse nada assim, ninguém falasse nada assim da vida dele. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não se convém por torpe ganância. Olha isso. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam a Deus, mas negam-no nas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. É o que muita gente vê por aí, muita gente pregando, mas não vivendo o que prega, né? Então, tem um provérbio de Deus que diz que a gente deve viver de tal maneira que, se preciso for, use palavras, né? Nossa vida é o nosso testemunho, você precisa falar. As pessoas vão perceber com o tempo quem nós somos, sem precisar você dizer nada. Capítulo 2, exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Em tudo. Quem está no altar, quem está pregando, tem que dar exemplo. Tem que ser o próprio exemplo, tem que ser a própria palavra aqui na terra. Então, toda responsabilidade é pouco, né? Para você subir num púlpito, pegar um microfone e sair pregando. Porque é fácil pregar, difícil é viver.
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhante que sejam sérias no seu servir, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal para dizer de vós. Exorta os servos a quem se sujeitam ao seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta, e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Admoesta-os a que se sujeitam aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. A homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Não dá para ficar discutindo, né, toda hora. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Recomendações particulares e saudações. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali, passar o inverno ali, né? Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saudam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Então essa foi a epístola de Tito, tá bom? Agora vamos continuar com a de Filemão.
A de Filemão também é um capítulo só. Epístola do apóstolo Paulo para Filemão, prefácio de saudação. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Antigamente as igrejas eram em casas, né? Por isso tem muitas igrejas hoje que não tem essa, que é chamado de célula, né? Cada igreja cada casa é uma igreja, né? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, para que, sendo justificados pela tua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Graça te dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti das minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo, que tinha fugido do seu senhor. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meus filhos Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como o meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Olha, ele instruiu um cara que estava preso, que era escravo. Ele queria que esse Onésimo ficasse com ele, mas ele, por livre e espontânea vontade, e Paulo, respeitando a vontade dele, deixou ele ir, fazer a obra dele da maneira dele. Mas nada quis fazer, sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Não devemos forçar ninguém a nada, né? Só a pessoa conhece o coração dela, só Deus conhece o coração dela. Então, amém. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe como a mim mesmo. Ele instruiu o cara tão bem que ele falou, se estiver recebendo ele, vai estar recebendo eu também. Que lindo isso, né? E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti própria a mim te deves. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor, reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Olha que lindo. Olha a confiança que ele tinha nas pessoas que ele tinha treinado, né? Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Comunicações particulares e saudações. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Saúdam a Epáfra, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém.
Amém. Então, hoje foi aí 2 cartas, né? Tito e Filemon. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.